Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e o assunto hoje é HD Insight. O HD Insight é um serviço que implementa Hadoop como plataforma dentro da nuvem, né? Dentro da nuvem da Microsoft, o Azure. Essa é a segunda parte da apresentação do HD Insight. Na primeira parte eu apresentei o HD Insight rodando o Spark, né? Apresentei o Amber e apresentei um pouco, falei um pouco também sobre os serviços do ecossistema do Hadoop que implementam processamento em streaming, né? Eu queria retomar primeiramente aquela arquitetura básica, né? A arquitetura de camadas de Big Data e Modern Data Warehousing, né? Então, as camadas de ingestão, a camada de armazenamento, né? Do lado esquerdo você tem as fontes de dados, então você tem a ingestão ela não faz transformações ou grandes transformações, né? Tentar trazer o dado mais puro, o mais bruto possível. Depois você tem uma camada de armazenamento, depois você tem uma camada de preparação e treinamento dos dados, é aqui que podem rodar, né, os serviços do HD Insight. Depois você tem uma camada de modelagem e serviço, né, a camada semântica que a gente chama, um data warehousing, se você estrutura os dados para que eles sejam mais facilmente navegáveis e consumíveis pelos seus usuários. E por último você tem a camada de apresentação, de analytics e real time. A gente falou no primeiro vídeo um pouco sobre alguns dos serviços do ecossistema Hadoop que fazem o processamento do dado em real time. Entre eles a gente falou do Kafka, a gente falou do Storm, ambos são do projeto Apache. Tem a opção do Spark Streaming também. E essas são algumas das opções. No vídeo anterior também eu mostrei o Spark funcionando, né, em um cluster do HD Insight rodando Spark. A gente entrou no Amber e a gente fez a ingestão de uma tabela e tal. Nesse segundo vídeo, o objetivo é mostrar um pouco um cluster rodando com Machine Learning Services, ou seja, para quem usa R como linguagem, vai subir um serviço do Machine Learning Services. Então a gente já viu o Spark, a gente já viu que existe Kafka, que existe Storm, né, como opções de serviços de um cluster do HD Insight. Que outros serviços existem? Então a gente pode dizer que é o próprio Hadoop, né, o Hadoop com componente, né, com aquele método lá de MapReduce, né, foi o início da implementação do Hadoop, né, do cluster Hadoop. Nós temos a opção também no HD Insight do HBase, então posso criar, né, um cluster para rodar workloads de HBase ou HBase, né, que é basicamente uma implementação de um banco de dados NoSQL. Temos o R-Server ou Machine Learning Services, é esse que eu vou demonstrar no exemplo de hoje. O Spark, mostrei no exemplo anterior, então o Spark é uma forma super eficiente de processar os dados, porque ele usa bastante acesso de processamento in memory. E tem o Interactive Queries, né? O Interactive Queries é uma forma de implementação de dados com baixa latência. Então o processo ele é baseado em LLAP, processo analítico de baixa latência, em tradução livre. É quando você usa manipulação de dados, né, usando o Hive, ou seja, usando linguagem SQL, e você quer que essas queries sejam resolvidas muito rapidamente, e aí ele usa carregar os dados em memória. Bom, o Hive a gente não falou, né, mas o Hive, na verdade, ele acaba estando presente em praticamente todas as implementações que existem de Hadoop. Então, qualquer um dos clusters que você criar, provavelmente você vai ter o serviço do Hive disponível. Enquanto você usa, por exemplo, o Spark, você pode fazer consultas em Hive. Então, o Hive ele é uma implementação, né, ele é uma camada de contribuição. Ele foi criado pelo Facebook, para não ter que interagir com os dados na linguagem nativa do Hadoop, que é o Java. A equipe do Facebook criou o Hive. Então ele traduz
as queries do padrão de escrita SQL para o padrão de manipulação do Java para resolver as consultas de uma forma mais simples. Existe o Scoop, né? O Scoop é uma ferramenta de gestão de dados, ele está disponível também nos clusters do HD Insight. O Pig é uma plataforma para você criar programas usando uma linguagem específica, né? o Pig Latin. É uma outra forma de manipular dados através de uma linguagem diferente, específica ali. E também tem o USE, que é um sistema de agendamento e fluxo de trabalho. Então ele é um agendador de tarefas dentro do Hadoop. Então, organizando rapidamente aqui, mostrando de forma bem simples e agrupado, quando você tem lotes de dados, você pode manipular esses lotes de dados através de MapReduce, através de Apache Pig, através de Apache Spark e através de Hive. Tá? Se você quiser programar em padrão SQL, você pode usar o Hive, claro, LLAP, você pode usar o Spark SQL, você pode usar o Phoenix. Né? Se você quiser manipular os dados em formato NoSQL, você usa o serviço do HBase. Para fluxo de dados tem o Kafka, Storm, a gente falou no primeiro vídeo. Gestão de segurança, nós temos o Apache Ranger, o Azure Active Directory, então o HD Insight ele tem integração com os usuários do AD, né? E tem a integração também com redes virtuais, ou seja, você pode adicionar um IP privado às máquinas do cluster que o HD Insight cria. E no final das contas, né, fazendo uma junção, né, do que a gente falou até agora, com aquela arquitetura básica em camadas que eu mostrei, né, em gestão, armazenamento, treinamento e modelagem, e colocando os componentes, nós teríamos aqui, por exemplo, um Event Hub com Kafka, capturando transações de IoT, né, ou seja, mensagens aqui de sensores, de GPS, de máquinas, de temperatura e assim por diante. O Data Factory, que é uma ferramenta de gestão da Microsoft, que tem, sei lá, 60, 70 conectores. O Data Lake para fazer armazenagem, né, já uma camada de armazenamento. O HD Insight fazendo o processamento, né, e o tratamento desses dados armazenados e empurrando os dados de IoT, por exemplo, se eles já estiverem no formato JSON, empurrando esses dados para dentro no Cosmos DB para consumo de aplicações em real time, né, em dispositivos, e processando também dados e organizando dados, criando insights no SQL Data Warehousing, no Analysis Services e sendo isso consumido pelo Power BI, que pode acessar o Data Lake diretamente, que pode acessar eventualmente o Hive ali, pode acessar o Cosmos DB e assim por diante. Vamos então para a demonstração de como funciona o HD Insight com o Machine Learning Services. Então, na criação, né, já estou no portal do Azure aqui, como eu mostrei no último vídeo, no momento de criação do HD Insight, você define qual que vai ser o serviço. Nesse caso, eu vou usar o Machine Learning Services, né, o R-Server. Ele tem essas versões aqui, né, só o R-Server ou o Machine Learning Services. Vou escolher o Machine Learning Services. Agora eu coloco a senha de administrador. Ele faz a validação. Escolho um Resource Group. Escolho em que região do Azure esses serviços vão ser criados e mando criar. Ok, então está criado a minha instância de HD Insight. Ele tem um dashboard de ferramentas disponíveis, o Ambari, o Zeppelin e o Jupyter. Entrei no Jupyter aqui. No Jupyter, né, você escolhe, através desse menu, a linguagem do seu notebook. Né? Nesse caso eu vou escolher a linguagem Python. Aqui eu vou criar um array de dados, né? Chamado frutas, com uma série de números, 70, 80, 90, 100. Agora eu vou chamar, vou pedir para ele printar,
ok? Então tem uma array de dados. Se eu quiser criar uma tabela, né, eu indexo esses dados com alguma outra informação. Então coloco lá banana, melão, maçã e pera. Rodei. Então fica desse jeito aí, né? Em formato tabela. Comandinhos bem básicos do Python, né? Da linguagem Python. Estou dando um describe aqui. Agora eu vou executar algumas operações com os dados. Então chamo só frutas. Frutas mais 2. Frutas menos 2. E assim por diante, né? Por último, eu vou criar um data frame aqui para mostrar, né, linhas e colunas, como fosse aí sim em formato de tabela, com nome de coluna, com índice e tal. Beleza, o que eu queria mostrar do Jupyter era isso. Agora vamos direto para o RStudio Server. Ele abre uma interface muito parecida com a do RStudio, aquela ferramenta desktop, só que uma interface totalmente web e rodando no contexto do cluster. Para demonstrar o funcionamento do RStudio Server, eu vou usar um dataset bem popular, né, open source e tal, que a galera usa bastante, que é o IRIS, ou IRIS, né, que é basicamente um dataset que contém informações sobre espécies de plantas, de flores. Então, tem 4 espécies e aí ele tem marcações de tamanho, de comprimento das pétalas de cada uma das espécies. É utilizado bastante em cursos e tutoriais de R, né, da linguagem R. Tem uns gráficos interessantes que dá para usar. Esse aqui é bem interessante, bem bonito. Agora vamos para outro dataset. Só para fazer a demonstração. Tem um dataset, uma biblioteca chamada Mass. Tem vários datasets dentro dessa biblioteca. Entre eles tem um chamado Mammals, que é mamíferos. E esse dataset, ele tem informações sobre o peso corporal e o peso cerebral, né, de 62 espécies, se eu não me engano. O objetivo aqui basicamente é criar só gráficos para mostrar como é que funciona a interface do RStudio, para quem não conhece, né? Mas rodando aqui em um cluster do HD Insight. Então, aqui tem um scatterplot. Agora eu vou usar o mesmo com o gráfico do ggplot. Um gráfico bem bonitinho aqui, colorido. Mando dar um zoom no gráfico. Aí. Legal. Vamos usar mais um gráfico de dispersão, né, do scatterplot. Esse é o density plot. Vou colar mais um aqui. Também do pacote de ggplot. E é um outro scatterplot bem colorido, bem diferente. Bom, é isso que eu queria mostrar. Espero que tenha sido útil para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!